Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Maria Cristina Longo Dias, sou docente da Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Filosofia e da Pós-Graduação em Filosofia. E estou aqui para falar um pouco sobre o novo GT criado na Unpof, que se chama Raça, Gênero e Classe. Estou aqui com os queridos, o querido e as queridas, querido Diogo, mestrando da USP, membro do Núcleo de Sustentação do GT, né, Raça, Gênero e Classe, com a Letícia Santos, mestra pela UFRN, também membra do Núcleo de Sustentação do GT, e Simone Borges, doutoranda da Federal da Bahia, também membra do Núcleo de Sustentação do GT, Raça, Gênero e Classe. E assim, para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui apresentando e falando um pouco sobre o GT, sobre a ideia do GT. Esse GT foi criado esse ano, né? Essa é a nossa primeira Unpof. E, enfim, essas temáticas que tratam de questões de gênero, questões raciais, questões de classe, são temáticas, digamos assim, novas na filosofia, né? Em outras áreas, essas temáticas já vêm sendo tratadas há muito tempo, mas a filosofia no Brasil, infelizmente, né, ela desenvolveu um hábito de trabalhar autores, né, muitas vezes em detrimento de temas que abordem vários autores, e principalmente autores europeus. E o nosso GT, ele tem essa ideia de pensar essa temática, né, de raça, gênero e classe, conjuntamente, porque a gente entende que esses temas, eles fazem parte, eles são estruturantes do modo de produção capitalista e eles se retroalimentam, né? Ou seja, a gente entende o capital como uma relação, na verdade, uma relação de exploração, uma relação hierárquica, em que várias hierarquias vão sendo criadas para o lucro de algumas pessoas, né? Então, essa é um pouco a ideia do GT, e a gente tentou aglutinar pesquisadores, pesquisadoras que pensam essas questões em conjunto e, enfim, isso do ponto de vista teórico, temático, mas, assim, do ponto de vista de funcionamento do GT, a ideia é viver um pouco essas teorias. Quer dizer, obviamente não viver as opressões, né? Ao contrário, né? Viver o combate a essas opressões nas nossas práticas, né? Práticas assim que sejam o mais horizontais possíveis. Acho que isso também é demonstrado um pouco no núcleo de sustentação do GT, né, que há pessoas que teoricamente estariam em níveis hierárquicos diferentes, né, porque há professores, mas também há alunos de pós-graduação, né, então assim, a ideia é a gente tentar construir, né, essa comunidade o mais horizontal possível, e que tente viver um pouco esses pensadores e essas pensadoras que pensam o combate a essas opressões em conjunto, né? E, portanto, viver um pouco essas teorias que pensam esse combate a essas opressões. E aí, bom, então, no que diz respeito à apresentação do GT, seria basicamente isso. A gente também está muito feliz assim, com a resposta que a gente teve, né? Um GT muito novo. A gente só teve até hoje uma apresentação, né? Que a gente se apresentou numa live. Mas assim, a gente vê que o interesse pelo tema é muito grande, né? Acho que dá para ver pelo mini curso que a gente está dando, que está acontecendo, né? Terça, hoje e quinta-feira, às 10 da manhã. E que assim, a resposta foi o primeiro mini curso que lotou, né? Em termos de inscrições. Então, assim, a sala está lotada, então realmente parece que, digamos assim, é uma temática que tinha uma espécie de uma demanda reprimida ali, né? De pessoas que estão interessadas, que querem pensar junto e que se interessam por combater essas opressões em conjunto, né? E aí, assim, eu queria ouvir de vocês um pouco, né? Assim, o que vocês têm para dizer sobre isso, para pensar junto. Ainda sobre essa questão da formulação do GT, eu acho que ela faz um paralelo muito interessante com a própria dinâmica e os debates em torno da tríade de opressões, né? E agora não só a tríade, mas um contínuo de, enfim, várias opressões que se interrelacionam.
porque eu acho que o que a discussão né, como ficou popularmente conhecido, raça, gênero e classe, gênero, raça e classe, enfim, dessa formulação no geral, o que ela trouxe para as ciências humanas e sociais é um processo de abrir, né, aquele sujeito que estuda, que está sendo estudado, enfim, para ser cada vez mais complexo e dinâmico. E a própria proposta do GT, né, é, de certa forma, não necessariamente representar, mas, enfim, ser construído a partir desse sujeito plural, né, que eu acho que é algo que até então a gente está tendo muito sucesso com e que, né, espero que continue. Sobre essa questão da tríade de opressões, ainda falando sobre como foi um novo paradigma dentro, né, da própria filosofia também, eu acho que é interessante pensar que essa formulação e as formulações dessa questão que vem, entre aspas, depois, né, que seriam abordagem interseccional, consubstancialidade, as abordagens do feminismo marxista, enfim, o que quer que seja, elas estão ali, né, num contínuo de construção do pensamento, de pesquisa científica, de ativismo político. E eu acho muito importante, toda vez que a gente está conversando sobre isso, apontar que não é algo que brota do chão ali na virada do século XX para o século XXI. Porque é algo muito comum que se fale, por exemplo, quando se fala sobre a narrativa das ondas do feminismo, né? Que de certa forma tem sutilidade, é muito comum que numa análise mais superficial dessas ondas se trate, por exemplo, das contribuições de feministas negras como algo que em algum momento da década de 90 passou a existir. Tipo, elas estavam caladas, elas estavam invisíveis, e aí elas surgem assim como uma flor que desabrocha. E elas aparecem para o quê? Só para diversificar o feminismo, que até então era branco, era burguês, era seja lá o quê. E eu acho importante a gente historicizar essas contribuições para entender que, por exemplo, já na década de 60, 70, já antes disso mesmo, né? Por exemplo, se fala muito comumente de contribuições a partir do trabalho da Angela Davis, né? Do Mulheres, Raça e Classe, de uma variedade de autoras, pensadoras, mulheres abolicionistas, por exemplo, mulheres trabalhadoras, enfim, que estão, na verdade, por exemplo, desde o século XIX, nessas lutas de combate às opressões. E aí, enfim, surge, né, se desenvolve ali no século XX uma variedade dessas lutas, seja anticolonial, seja até o desenvolvimento depois da teoria queer, seja, enfim, né, esse âmbito todo. E eu acho que é muito interessante que a gente tente sair dessa abstração, né, que comumente quer ser colocada de, não, década de 60 e 70 a gente tem puramente o feminismo branco e é isso. Porque nesse processo, que muitas vezes é até uma tentativa, eu diria, justa de caracterizar momentos do feminismo, a gente também está apagando o trabalho dessas pessoas que já estavam presentes antes. E acho que a gente perde muito teoricamente nesse sentido. Por exemplo, tem eu esqueci exatamente o ano que foi publicado, mas o manifesto do coletivo Combahee River, que já, dentro do século XX, já está falando sobre, por exemplo, gênero, raça, classe, sexualidade como uma única coisa, né? É um único processo. No sentido de que não que elas não, esses aspectos, né, do real não tenham suas diferenças e suas particularidades, mas que na experiência ali, né, daquelas pessoas que compunham o coletivo, na experiência de uma mulher negra, lésbica, por exemplo, ela não vai estar em um momento sendo mulher, no outro momento sendo negra e no outro momento sendo lésbica. Né? Essas três coisas acontecem em conjunto. Isso é verdade para o sujeito, né, tido em sua particularidade, mas também é verdade para o fenômeno social em geral das opressões, eu diria. E aí eu acho interessante como, por exemplo, o feminismo marxista pega e conversa, né, com, enfim, isso que vem sendo teorizado, como eu disse, já há algum tempo, e vai, por exemplo, desenvolver dentro da TRS, né, da Teoria da Reprodução Social, uma abordagem unitária para a questão dessas opressões, né? Ou seja, o que quer dizer essa teoria unitária? Justamente isso, uma concepção de que essas opressões estão correlacionadas internamente, né?
basicamente quer dizer, não vai existir no meio social o gênero sozinho, né? Não é que, por exemplo, a mulher branca privilegiada vai estar ali só o fator de gênero só, né? Não, dentro do próprio gênero e como a gente pode e deve, né, debater a opressão de gênero, por exemplo, isso aqui eu estou tirando como exemplo, já está embutida a questão racial, já está embutida a questão da classe, né? Elas estão ali desde já correlacionadas. Da mesma forma, o capital, né? Não existe o capital separado, né, dessas diversas opressões. Não, ele é determinante e ele é determinado por elas, né? Tem essa relação. A Silvia Federici, que a Cristina fala muito sobre também, traz um trabalho muito interessante nesse sentido, porque ela vai apontar, né, como essas opressões se retroalimentam, de certa forma, para benefício da dinâmica e para o benefício do metabolismo do capital, né, que como essa lógica, como é que eu posso dizer, essa lógica de pano de fundo, essa lógica subjacente dessas relações, vai requerer a todo momento a continuidade da exploração e da opressão. Então, de certa forma, ele convida, né, essas diferentes dinâmicas de gênero, de racialidade, enfim, a constantemente se reinventarem, né, e se relacionarem internamente. E aí é por isso que eu acho interessante também contribuições da TRS como a da autora Susan Ferguson, porque ela vai apontar, por exemplo, que dentro dessa dinâmica, né, não é interessante que a gente só olhe numa tentativa, digamos, descritiva para essas opressões. Para dizer, elas são interrelacionadas e é isso. Não, é preciso dizer também que há essa lógica subjacente do capital e isso tem consequências para a nossa luta, inclusive. Porque aí, uma vez que essas diversas formas de opressão, né, são tidas como um todo composto, enfim, contraditório internamente, por exemplo, quando eu digo contraditório internamente, se fala, por exemplo, em um determinado momento, a lógica das opressões pega um determinado grupo de mulheres num determinado tempo histórico, num determinado espaço e vai separar elas da esfera produtiva. E num outro determinado momento, não, elas são convidadas, chamadas para ficar lá no chão da fábrica como mão de obra barata para ser explorada, né? O que é que determina esse processo? O que é que está ali oculto? E eu acho interessante entender que nessa unidade diversa e contraditória desse todo, o que a gente está tirando como conclusão é justamente isso que a gente estava falando no começo, né? Surge ali um sujeito das lutas contra a opressão que é um sujeito plural também, né? O agente revolucionário já não quando a gente está discutindo isso a título de luta de classes ou de, enfim, lutas contra as opressões, já não é uma imagem, aquela imagem que, para deixar claro, era falha desde o início, mas não é a imagem de, por exemplo, o agente da luta de classes, o agente revolucionário é o lutador, é o trabalhador homem branco, esse sujeito abstrato, né, que está separado das outras dimensões. Não, ele é desde já a dona de casa, né? Então esse sujeito revolucionário também é diverso. E aí dentro dessa diversidade a gente consegue entender, por exemplo, por que a gente não vai priorizar só a luta feminista, só a luta antirracista. Na verdade, vitórias, né, entre cada uma dessas dimensões são sim uma vitória significativa no nível do todo. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante a ser trabalhado a partir do GT, porque aí também a gente não está colocando essa perspectiva é única e é ontologicamente, metodologicamente superior e necessária. Não, nada disso, né? É uma conversa conjunta. E se a gente para pensar, desculpa interromper. Não, fica à vontade. Esse sujeito revolucionário, quando você faz, né? Não é esse homem branco, trabalhador. Uhum. Se a gente volta ao período da escravidão, a mulher negra escrava, ela já estava nesse mercado de trabalho, já era um sujeito, uma sujeita produtiva. Exato. Né? E a gente pensa que essa revolução que a gente ainda está fazendo acontecer se inicia lá, nesse momento, que essas mulheres, junto com seus companheiros e suas crianças, são sequestradas e trazidas para o Ocidente e começam a produzir, se tornam matéria-prima, né? Fonte de capital.
E pensando que essa mulher, a importância que essas pessoas, que esses seres humanos, que a gente separa da luta, né? Em teoria a gente acaba separando da luta, essas pessoas estão em luta desde sempre. E você fala, né, quando você falou dessas interseccionalizações, me lembrou, por exemplo, um estudo que Davis fez sobre as mulheres cantoras de blues. E aí ela pega as mulheres de 1920, 1930 e 1940, que trata de feminismo negro quando sequer existia a palavra feminismo. Quanto mais feminismo negro. E aí a gente pega essas questões de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, e essas mulheres de 1920, elas estão tratando disso. Elas estão dizendo que elas querem liberdade, sim. A liberdade que não veio, porque são mulheres norte-americanas, né, que Davis estuda, que é Gertrude Marraine, Billie Holiday e Bessie Smith. O livro é baseado principalmente na obra e arte dessas mulheres. E são cantoras. A Gertrude Marraine, por exemplo, é uma mulher bissexual e que ela bota isso na década de 20. Ela bota as cartas na mesa. Eu sou isso, não vou aceitar opressão de homem. A liberdade, aquela liberdade que teria vindo com 40 acres de terra e uma mula, que não chegou, que eles não receberam nem as terras e nem a mula, veio através da obra de arte delas, da música, que apesar da gente ir de encontro ao capitalismo, mas a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa do dinheiro para viver, para sobreviver, para pagar as contas, que essas mulheres adquirem essa independência através disso. Então elas enriquecem através do seu trabalho, da sua arte, mulheres que nem sabiam escrever, mas que compunham músicas e letras fabulosas. E com uma nuance assim de uma ironia que está na fala, que está no tom de voz, que parece que está dizendo uma coisa, mas na verdade ela está mandando uma indireta, inclusive mandando um recado para as mulheres brancas para não sofrerem aquelas opressões e não aceitarem as opressões vividas dentro do casamento. E aí é onde tudo começa, que o particular é político. Então o que acontece dentro de casa precisa ser exposto também. São essas mulheres negras, revolucionárias, que trazem isso para fora. Então, o feminismo, tal qual a gente conheceu a partir das sufragistas, se a gente for parar para analisar, bebeu dessa fonte aí. Porque essas mulheres, elas começaram a praticar o feminismo muito antes. Entendeu? Mulheres independentes que tinham suas próprias vidas e que, assim, se o marido não estava fazendo, atendendo, mandava embora. Com muita tranquilidade. Então, eu acho, né, que é importante a gente trazer essas temáticas, porque são coisas que acabam não sendo faladas, trazidas na academia, e quando a gente abre um GT, onde a gente fala de gênero, de raça, de sexualidade, e que a gente abre essa oportunidade, a gente também amplifica as possibilidades da filosofia, deixando de ser tão restritiva aos canônicos, e é uma demanda que é atual, é uma demanda que tem sido construída e que por muito tempo a gente precisou ficar quieta. Poxa, eu queria estudar isso. Ah, mas não, tem que estudar os cânones. Você tem que estudar Hegel, você tem que estudar Platão, você tem que estudar Descartes. Você não pode estudar Angela Davis, você não pode estudar Beatriz Nascimento, sabe? Então, e tantas outras filósofas e filósofos. Então, quando a gente cria um GT desse, não é porque a gente está criando o GT para atender as demandas, mas as demandas que estão chegando, e por isso a necessidade de uma criação do GT. Isso é muito importante. Então, assim, acaba sendo... tem palavras que para mim se tornam vulgares, mas que às vezes na falta de outra a gente usa. Então, acaba sendo uma inclusão mesmo, um objetivo de inclusão, né, para todas as demandas que a academia está tendo, de um modo geral, e que muitas vezes não são atendidas. Então, E só complementando o que você fala, eu vejo que a criação do GT, ela está muito ligada à política de cotas. Eu acho que tem os estudantes que entraram na universidade a partir da política de cotas, eles trouxeram uma visão sobre a racialidade, sobre o gênero e sobre a classe, que aponta para os limites desse pensamento canônico baseado num sujeito universal, transparente, que não é atravessado por nenhuma questão mundana, material, né?
Então eu vejo que a própria demanda que a gente está sentindo, né, dessa presença tão forte em um GT que foi criado ainda esse ano, traz um pouco também que essas pessoas que entraram pela política de cotas ou estão fortalecendo esse movimento mesmo de questionamento, de buscar compreender como essas categorias podem ser levadas de uma maneira teórica e como elas expõem os limites da filosofia que a gente estava fazendo até hoje, né? Que não estava compreendendo que, por exemplo, o blues era uma ação revolucionária. E hoje a gente tem algo que eu tenho começado a ouvir e analisar, né? Eu comecei com blues e hoje eu tenho estudado as trap girls. São meninas do trap, meninas muito jovens e que cantam músicas revolucionárias, entendeu? Então, falando, eu quero ter a minha estabilidade, eu não quero depender de homem, eu vou assumir a minha sexualidade. E é fantástico, porque são meninas negras, dos guetos, das periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. É fantástico. E em Salvador também, na Bahia, a gente também tem uma galera que está fazendo música e que está insubordinando essa cultura de uma maneira brilhante, né? E eu estou falando de algo muito atual, mas se a gente parar para pensar, e quando eu falo assim de música, eu vou, se deixar que eu vou passar uma vida falando, porque é algo que me motiva. Para que exemplo melhor do que Elza Soares no Brasil? Né? E a gente pensar em tudo que aquela mulher sofreu, uma mulher negra, pobre, que sofreu violência do marido, que passou fome, que teve 2 filhos mortos para a fome e que fez coisas maravilhosas. Então, assim, a arte como movimento de revolucionário é algo que é muito próprio da nossa cultura, da cultura brasileira, da nossa ancestralidade, inclusive. Se a gente pensar nos nossos ancestrais negros que sofriam eram imputados todos aqueles sofrimentos, né? E ainda assim a gente permaneceu com a roda de capoeira, com o samba, né? Com as rodas de samba. Então, a arte, a alegria foi uma forma da gente resistir. É uma forma de resistência. Não é uma alegria abobalhada, né? Não é uma alegria besta, mas uma alegria assim, não, eu vou resistir. E eu só posso resistir através da alegria. De potência de vida, né? Da potência de vida de Spinoza, né? Que a gente aí acaba pegando o cânone para poder utilizar essa ferramenta, porque a alegria é a potência de viver. A tristeza diminui, a gente acaba sucumbindo. Então, não vamos... E que forma melhor de fazer, né? De utilizar a alegria através da arte, da música, da dança. E o legado que a gente tem hoje. Com certeza. Assim, você falando isso, Simone, eu me lembro de quando, enfim, o último governo, né, que a gente não gosta de citar o nome, venceu... Daquele outro. Venceu as eleições. Eu me lembro de um texto da Eliane Brum, em que ela falava da resistência dos povos da floresta, que sempre sobre a ameaça de serem extintos, né, mortos, desde, enfim, do início da colonização, eles sempre tiveram ali aquela... a alegria mesmo, né, a celebração da vida, dos seus rituais, das suas músicas, das suas danças, como forma de resistir, né, mesmo diante dessa sempre ameaça de apagamento. E eu pensei também bastante assim sobre o que a Letícia falou, né, sobre essa ideia do GT de pensar... Porque, assim, a maneira como a gente entende Marx, né, e o modo de produção capitalista é entendendo o capital como uma relação, né, assim, que o Marx fala. É até interessante que ele tem vários pontos em que ele fala do capital como uma relação, né, assim, no último capítulo do livro 1 do Capital, ele diz o seguinte, né, ele cita o que ele chama, né, de um economista vulgar, que é o Wakefield. Você lembra dessa passagem, Letícia? Não sei se você lembra. De cabeça, não. Do Wakefield. Esse Wakefield, ele diz assim, nossa, é muito difícil implementar um modo de produção capitalista nos Estados Unidos, no momento da colonização. Porque os colonos chegavam e eles iam ocupar as terras indígenas, né? Tomar as terras indígenas. E eles não queriam se vender como força de trabalho assalariado, porque eles tinham acesso à terra. E aí o Wakefield fala assim, nossa, mas como é difícil estabelecer um modo de produção capitalista nos Estados Unidos. Porque as pessoas não querem se vender como força de trabalho assalariado. Né? Se vendem assim, ocasionalmente, porque tinham acesso à terra e à subsistência.
E aí o Marx fala assim, o Wakefield descobriu o que é o capitalismo. Né? O capitalismo ele não é uma coisa. Você pode chegar lá cheio de meios de produção e de dinheiro e você não consegue instaurar a relação, porque ele é uma relação. E ele é uma relação de exploração. Se você não tem a contraparte para ser explorada, você não tem o capital. E aí, assim, eu acho interessante pensar desse ponto de vista, o capital como uma relação, porque daí a gente consegue entender que, na verdade, ele vai criando várias relações hierárquicas para a exploração, né? E que enquanto essas relações estiverem aí, esse modo de produção não vai ser desestruturado. E aí entra um pouco na sua fala de que é uma relação, como você falou, é um sistema só de exploração. Não são vários sistemas, né? Não é sistema de exploração de gênero apartado da questão racial, da exploração racial, apartado da questão de classe ou de outras explorações, né? Que a gente até quando pensou no nome do GT, a gente pensou em poxa, mas tem outras, né, hierarquias, tem outras explorações. É que, assim, ia ficar muito grande o nome, né, se a gente colocasse tudo. Mas tem questões etaristas que também servem para a exploração do capital, porque são corpos, né, que já não produzem mais, que, enfim, não são mais produtivos do ponto de vista do capital, né, que aí são corpos que podem ser descartados, jogados, né, ou, sei lá, questões sobre capacitismo, né? Então, assim, são múltiplas relações de exploração hierárquicas que vão sendo criadas e que isso é o capital, né? E eu acho que isso explica, Cris, por que muitas vezes a gente tem uma dificuldade em falando da perspectiva marxista de até comunicar com outros campos dentro do feminismo, por exemplo, da luta antirracista. Porque quando se fala capitalismo, as pessoas associam a economia, é o dinheiro, é a coisa. E aí, de certa forma, isso abstrai que é uma relação entre pessoas mediada por essas coisas. Então, isso daí é a contraparte. Isso. Né? A existência do próprio dinheiro é a contraparte das relações de exploração. É o fato de que a gente produz valores de uso, não para o nosso bem-estar, mas para o mercado. E todo o sistema, ele funciona nesse sentido. O valor de uso, como diz o Marx, ele é um suporte do valor de troca. Né? Então, você produz o valor de uso não com a finalidade de manter o bem-estar humano, mas com a finalidade de acumular valor e mais valor. Então, assim, o capital, ele assume essas formas, né? A forma do dinheiro, a forma da mercadoria. Mas o que ele é? Ele é uma relação de exploração. E acho que, assim, essa perspectiva que você trouxe, né, do sistema unitário é muito importante. Porque daí a gente entende que essas várias opressões, elas vivem numa simbiose, né, como diz a Eliette Safiotti. Né? Elas não estão jogadas, elas não se encontram às vezes, né? Elas vivem nessa simbiose, elas se retroalimentam. E eu estava também pensando, enquanto vocês estavam falando, que uma coisa que tem surgido muito nas reuniões do GT é essa demanda que parte dos alunos, e agora pensando tanto dos alunos de graduação, mas também do ensino básico, do ensino fundamental, ensino médio, que querem entender também sobre essas opressões que chegam na sala de aula através de uma notícia, através de uma novela, através da música, através dos movimentos culturais, enfim, mas que eles estão demandando para os professores de filosofia e de sociologia, né, das letras humanas, entender mais sobre o que é racismo, o que é opressão, o que é a violência de gênero. E eu acho que uma grande tarefa que a gente não pode ignorar é exatamente essa, preparar os nossos alunos para que eles tenham ferramentas para pensar o mundo a partir dessas opressões que, quando a gente pensa, por exemplo, no ensino público, são opressões que atravessam muito fortemente, né? A vida deles, a vida familiar deles, enfim. Então eu entendo que a trajetória desse GT, né, de raça, gênero e classe, é um pouco também a tarefa da filosofia agora e do ensino de filosofia agora, de compreender que os cânones são importantes, mas que a gente, aqui no território brasileiro, atravessado por todas essas questões, a gente tem condições de apontar, de realizar críticas, de apontar limites e de contribuir com o debate filosófico no Brasil, no ensino da filosofia, mas também mundialmente. E aí, vocês... Eu acho que essa é a contribuição, aliás, né?
Ontem, numa mesa que eu participei, à tarde, a gente estava justamente discutindo a questão de... O título da mesa era Contra Colonizar a Filosofia. E aí, assim, a gente discutiu muito essa questão do cânone. E aí, o que é o cânone? Né? Assim, tem uma autora que, aliás, foi uma aluna de mestrado, a Ana, da UFRN, me apresentou, que se chama Griselda Pollock, e ela pensa o cânone artístico. E aí ela define o que é o cânone. Ela fala que é um pacto narcísico dos homens, brancos, hétero, proprietários. Então, assim, e aí eu pensei essa questão do cânone a partir do Marx, porque ele fala que da ideologia alemã, ele diz assim que quando há uma divisão entre trabalho manual e intelectual, você vai ter um grupo de pessoas que só vai pensar, teorizar, que vai ser o que ele vai chamar de ideólogos. E esses ideólogos, eles reproduzem nas suas teorias o que eles vivem, que é viver apartado das contradições materiais da vida. Né? Ou seja, os corpos deles não são atravessados por nenhuma contradição. E aí eles vão teorizar sobre isso. Né? Que o Marx diz, ele está, enfim, fazendo uma crítica aos neo-hegelianos de esquerda, né, na ideologia alemã, mas aí ele está fazendo, assim, a gente pode estender essa crítica a toda a filosofia. É como se o cânone ele fosse, né, esse local de pessoas que não são atravessadas pelas contradições materiais da vida, porque nem estão envolvidas nelas. Como diz o David McNally, né? São as pessoas que não menstruam, que não sentem o açoite do chicote no corpo, que não sentem as dores e o cansaço e a exaustão do trabalho. E aí elas teorizam sobre o sujeito universal, né? Teorizam sobre o eu sou, eu existo, né? E, na verdade, elas teorizam sobre elas mesmas, né? Sobre a posição e o lugar em que elas estão. E essas pessoas decidem quem vai entrar no cânone, né? Porque o cânone ele tem todo um ritual para decidir quem vai adentrar, né? E essas teorias que a gente tenta estudar no GT, né? Essas pensadoras, esses pensadores, eles foram atravessados pelas contradições materiais da vida. Né? E aí, ao expor isso, eles revelam a essência do sistema, desse sistema de exploração. Né? Porque os seus corpos gritam isso. E esses gritos, eles foram calados. Né? E na história da filosofia brasileira, muito calados. Né? Eu, por exemplo, não tive uma mulher na bibliografia, na minha graduação. Né? Não tive nem Marx. Eu tive Marx na faculdade de economia, não na faculdade de filosofia. Então, eu acho que o GT ele tem uma importância muito grande em trazer essas filosofias dos que foram calados, né? Dos que sentem o açoite do chicote no corpo, dos que menstruam, das que menstruam, né? Dos que são atravessados por essas contradições e que, ao teorizarem e gritarem sobre elas, tem toda essa potencialidade de revelar a essência do sistema que fica oculta pelo próprio cânone. Né? Inclusive, Catiúcia estava falando, né, que sobre isso, que ela, durante a graduação em filosofia, que ela ficou muito feliz quando ela viu Hannah Arendt, uma mulher. E depois que ela foi buscando e pesquisando e procurando, e aí se envolveu com a filosofia africana. E acabou falando assim, e que verdade é essa que esse sujeito universal coloca pra gente? Né? Como você disse, que é um homem, aí eu coloco um homem branco, né? Europeu, e quem dita as regras, e quem diz quem são as pessoas que podem, os sujeitos, homens, outros, que podem estar nesse canônico aí. Os seus iguais. Seus iguais, seus pares, e que pensam iguais. Então, a fala de Catiúcia foi assim, muito, muito perfeita. Eu acho ela perfeita em tudo que ela faz. Né? E faz essa revelação, porque a temática da mesa foi sobre a história da filosofia. E aí ela trouxe as histórias das filosofias. Porque não existe uma verdade, né? A verdade parte de onde você está, das suas experiências. Então, a partir da sua vivência, existem as filosofias. Então, é importante a gente pensar nisso também, né? Desfazer essa aceitação desse sujeito universal, que a gente já não aceita mais, a gente está aqui justamente por isso, porque a gente não aceita mais essa universalidade de pensamento, e continuar trazendo isso como forma crítica de pensar. Né? Os indígenas,
os negros e negras, outras filosofias, as filosofias orientais, do continente asiático, por exemplo. Então, porque não existe uma verdade, né? Então é muito importante a gente trazer fazer essa crítica. E o que eu penso é que essas filosofias, elas de fato revelam a essência do sistema, né? A filosofia dos que foram calados. Porque a canônica, ela reproduz a posição e o lugar de quem não foi atravessado por nenhuma das contradições. A posição de quem cala. A posição de quem cala, exatamente. Agradeço quem participou até aqui, acompanhou a discussão e convido todos a construírem o GT conosco. Participem das nossas futuras ações, diálogos, debates, para que a filosofia seja cada vez mais plural e combativa. Deem as mãos.